Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre preposição. Primeiro, vamos relembrar o que é preposição. Preposição é a classe de palavras que liga as palavras entre si e ela é invariável. Quando ele diz invariável, quer dizer que ela não vai sofrer alteração em relação ao gênero, né, masculino, feminino, ou ao número singular ou plural. E ela estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que ela faz a ligação ali. Vamos aos exemplos, ó. Limpou as unhas com o grampo. Esse com aí em vermelho é preposição. Se eu falar assim, ó, limpou as unhas, o grampo, estranho, né? Não ia ter sentido. O carro de Paulo é novo. Esse dia aí é preposição, tá destacado aí em vermelho. Agora, se eu digo, o carro Paulo é novo, fica estranho, né? Então, isso que as preposições fazem, essa ligação aí entre as palavras, estabelecendo um sentido na frase. As preposições, a gente viu que elas podem ser essenciais, que é aquelas, né, que só exerce a função de preposição. Ela não exerce outra função, como o a, o ante, após, ante, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Mas também existem as preposições acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais que podem exercer função de preposição. Ó, os exemplos aí: conforme, consoante, durante, exceto, salvo, segundo, senão, mediante, que e visto. As preposições a, em e per, elas podem contrair-se com artigos, pronomes e advérbios. Ó, vejamos aí. Então, elas vão contrair, e essa contração, gente, ela na verdade, é a junção de duas palavras, e com essa junção também há uma mudança de som. Olha o primeiro exemplo aí. A mais O. Ao. A mais onde. Fica como? Aonde, né? De mais O. Ficou dó. De mais ele. Ficou dele. Em mais esse. Ficou nesse, né? Pé mais O. Ficou pelo, né? De mais S. Desce. E assim sucessivamente. Esse quadro aí de exemplo vai servir para vocês estudarem, tá certo? A formação dessas preposições, essa junção, essa contração aí, que vai gerar outras palavras que vão também servir como preposições. Outro exemplo aqui também, ó, de outras preposições, né, de outras contrações, ó. De mais ali ficou dali. Em mais ó ficou nó. Em mais um ficou num. Em mais ele ficou nele. De mais aquele ficou daquele. A gente percebe que o que é aí, ó? Teve a contração. Com a contração, gerou uma palavra com o som totalmente diferente, né? Do que a gente viu ali na junção. De mais isso ficou como? Disso, tá certo? Em mais uma ficou como? Numa. E assim por diante. Agora, uma pergunta bem interessante. A preposição a e o artigo a, eles são a mesma coisa? Quando o a ele é artigo e quando ele é preposição, qual a diferença? A gente tem que relembrar. Ó, quando a gente estudou artigo, a gente viu que ele acompanha o substantivo, que ele antecede o substantivo. E ele determina o gênero, masculino ou feminino, e o número também, singular ou plural. Ou seja, ocorre uma variação, ele vai variar, né? Lembra do exemplo que eu falei para vocês? O menino, os meninos, né? A menina, as meninas. Então, a gente vê que tem uma variação aí. Já a preposição, gente, ela é uma classe
invariável. Ela não ocorre variação, nem quanto ao gênero, masculino ou feminino, e nem quanto ao número, singular ou plural. Olha o exemplo aí, ó. Homenagem. A homenagem é a você, cartunista. Agora, se a gente colocar para o plural essa frase aí, vamos ver como é que vai ficar? Se eu digo assim, ó, as homenagens são a vocês, cartunistas. Percebe-se aí que o primeiro A foi para o plural? Então, se esse A vai para o plural, gente, ele é artigo, ele não é preposição, porque a preposição ela não vai para o plural. Então, essa é a dica. Apareceu uma frase para você encontrar a preposição, você passa essa frase para o plural. Se o A for para o plural, ele não é preposição, ele vai exercer a função de artigo. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte aí. E nós iremos fazer uma atividade também para a gente fixar melhor esse conteúdo.